Bom dia, Critica Brasil, bom dia, pessoas, bom dia, meu povo, bom dia a todos vocês que vêm aqui, enfim, buscar informação, trazer o debate, participar do debate. Não deixa de assinar o Critica Brasil. Bom dia, Kias, bom dia, Marilei, bom dia a todo mundo. Queria hoje propor uma reflexão aqui para vocês. Eu estou sempre propondo uma reflexão porque relatar os fatos, eu acho que os fatos estão postos e acho que o Aquiles faz isso melhor do que qualquer pessoa, né? Jornalisticamente falando. Apesar de eu ser jornalista, eu me coloco mais como uma comentarista, porque como eu não tenho um trabalho investigativo, ainda mais nessa pandemia, é, se eu, as fontes que eu tenho, as pessoas que me dão informação, enfim, tá todo mundo tendo que se virar. E eu espero que vocês estejam aí bem seguros, respeitando o isolamento, respeitando as normas, né, as condutas, né, os protocolos de proteção. Mas a reflexão que eu estou propondo é sobre a participação do Exército em toda essa situação, na sustentação do governo Bolsonaro. É, Acho que já deu para perceber que, né, pela lógica, enfim, pela obviedade de tudo, de que esse governo não se sustentaria por si só, pela sua competência, que é inexistente, ou pelas suas propostas, que também são inexistentes. É um governo que não propõe nada, a não ser eliminar, tirar, matar qualquer respiro de progresso, de desenvolvimento, enfim. Então, o que sustenta esse governo? Como é que esse governo está vivo ainda, né? A gente teve as manifestações por vários estados ontem, as manifestações, apesar dos pesares, apesar das ameaças, apesar das inseguranças, elas acabaram acontecendo de uma forma bonita. Eu queria até deixar claro aqui, para quem não entendeu, eu não sou contra as manifestações de jeito nenhum. Eu, infelizmente, não podia ir, mas eu acho que a gente tem que ir além. A gente já fez muitas manifestações, eu pelo menos fui a muitas manifestações de apoio a Dilma, por fora Temer, e tudo isso não deu o passo adiante, que é, se eu queria, o Temer saiu, e o que eu consegui com a saída do Temer, embora não tenha sido nós né, que expulsamos o Temer. Ele saiu, houve uma eleição e colocaram o Bolsonaro. E é isso que pode acontecer de novo. Tiramos o Bolsonaro e quem está aí nessa fila? Ah, o Mourão. Não, depois a gente tira. A gente começa com essa conversa de depois a gente tira, depois a gente vê como é que fica. E a esquerda acaba se comportando um pouco como a direita. Não sei se vocês lembram, aqui na minha cidade, São Paulo, o atual governador, o João Dória, criou um movimento na década de 90, se não me engano. Não, no governo Lula, criou um movimento chamado Cansei, porque eles estavam cansados de ver pobre em aeroporto, pobre na universidade, pobre disputando mercado de trabalho, enfim, eles cansaram. E agora a esquerda está se portando assim, cansei do Bolsonaro, porque realmente o Bolsonaro é um extremo, é de extremo mau gosto, né? É um político, uma presença de extremo, fede, né? Uma presença que cheira mal, no país, né? E pior que isso, né? Ele coloca a nossa reputação no mundo assim abaixo de zero. Mas o que sustenta, afinal, o Bolsonaro lá, né? A Globo está atacando o Bolsonaro, a imprensa lançando editoriais dia sim, outro também, contra o Bolsonaro. Começam agora as entidades, né? Ontem nas manifestações, muitas entidades, médicos, enfermeiros, é, enfim, juízes, advogados, professores, jornalistas, começaram a se mobilizar fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Como é que o cara não cai? Por que o cara não cai? E aí eu estava lendo um artigo de um antropólogo que eu sugiro a vocês, ele se chama Piero Lerner, ele é especialista em estratégia militar, ele ficou interno num quartel militar para
entender como é que funciona a hierarquia, como é que funciona, né, a dinâmica militar dentro de um quartel. E ele fala uma coisa muito interessante, que a primeira pergunta do repórter a ele como é que os militares se renderam, né? Como é que os militares têm uma reputação, né? É uma elite praticamente, né? É, é uma elite, né? O generalato é uma elite, pessoas estudiosas. Como é que eles se renderam ao governo Bolsonaro, que é um governo sujo, né? É uma pessoa suja. E aí ele responde brilhantemente dizendo que a pergunta deveria ser inversa. Como é que o Bolsonaro aderiu ao governo militar? Porque a verdade é essa, gente. Quem governa esse país é uma junta militar. E é uma junta militar de militares da reserva. Né? Todos os militares que estão em postos estratégicos nos ministérios são da reserva. Por que da reserva? Porque os militares estão se poupando, né? Os da ativa estão se poupando porque o Bolsonaro serve como um para-raio, né? Ele serve a esse projeto de governo militar, muito entre aspas, democrático, né? Com ares democráticos, porque ele serve como um para-raio. Ele fala palavrão, ele é escroto, né? Ele é baixaria. E aí surgem os militares elegantes, com a fala mansa, para dar o verniz democrático nesse golpe, né, que a gente sofreu. E ele explica que esse golpe não foi agora, não foi com a eleição, não foi com a... Enfim, que esse golpe veio desde o segundo turno da Dilma, que logo em seguida de 2014 o Bolsonaro, ainda deputado, esteve lá nas Agulhas Negras, numa formatura, fez um discurso para os cadetes, né, formandos das Agulhas Negras, lançou a candidatura dele para 2018 e foi aplaudido como ídolo, como mito ali da elite militar, eu repito. Ou seja, os militares, não sei se vocês sabem, na Constituição isso é proibido, né? Os militares não deveriam se miscuir na política. E eles encontraram esse jeito, né, de estar na política, de dominarem a política, não por quererem impor uma outra filosofia, porque sabiam que não ganhariam nos votos. Vários capitães militares se candidataram e perderam, né? Houve um no Ceará, se não me engano, né? Que perdeu para o candidato do Ciro Gomes, enfim. É isso. Nós vivemos, o Bolsonaro se sustenta por conta de uma estrutura militar que é quem realmente governa esse país. E aí a pergunta, os militares têm um respeito, né, um código de ética tão rígido. Para onde foi tudo isso com esta pessoa, né, com este ser tão desqualificado como o Bolsonaro? Vamos nos perguntar isso antes de derrubar Bolsonaro. O que viria depois de Bolsonaro? O que virá depois de Bolsonaro? É uma pergunta que a gente tem que fazer e a gente tem que sair nas ruas mesmo, mas esta pergunta tem que ser feita agora. É já, não é depois, não é na véspera das eleições. É agora, isso tem que estar as respostas têm que estar muito claras. Eu sou Nilbe Cunha, jornalista, esse é o Critica Brasil, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada, Kias, obrigada, Marilei, obrigada a vocês pela companhia. Convido a todos para conhecerem meu canal, Jogo de Damas JDD. Por favor, apareçam, deem seus likes lá, assim como vocês dão aqui, se inscrevam lá, assim como se inscrevem aqui. Divulguem meu canal, assim como vocês divulgam o Kias. É assim que a gente vai lutar de verdade pela democracia e pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar o que quer, é ter responsabilidade com o que fala. Bom dia, boa semana e até a próxima.